11. Ampliamos estas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia, assim nem espíritos, as ordens dos homens, nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros, nem processos para enriquecer, e tampouco milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas, nada, enfim, do que constitui o fim e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e a ineficácia delas. Não há, afirmamo-lo ainda mais uma vez, analogia alguma entre os processos e fins da magia e os do Espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame, e aí estão formulados inequívoca e claramente para todos. Quanto às curas reconhecidas como reais na pastoral precipitada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas mormemente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, força é confessar que faz uma boa e meritória ação. Nota de rodapé. Querendo persuadir as pessoas curadas pelo Espiritismo que o foram pelo diabo, grande número delas se há separado da Igreja, sem que jamais pensassem fazê-lo. Retornando ao texto. 12. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses, não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos todos da curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há, evidentemente, pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição, etc., pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos
que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não produzirão hoje? Por que serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres? Sustentar semelhante tese é abdicar toda a lógica. O autor da Pastoral labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário, isto é, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais, dado, porém, de barato que assim não fora. Tão lógico seria atribuí-los ao diabo, quando era lógico, noutros tempos, dar a este as honras de todos os fenômenos naturais, cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiram qualificar de tal a obra salutar dos bons espíritos, que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere dos seguintes preceitos. 13. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição. Ressumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores, pela mesma razão porque entre nós os torneios de força e agilidade são próprios de saltimbancos e não de sábios. Absurdo seria supor que um espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo. Qual é o homem de boa-fé que pode lobrigar nestes preceitos?
atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Não. O Espiritismo não confunde os espíritos, antes, pelo contrário, distingue-os. A Igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o Espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, de feição a terem das coisas uma ideia muita vez falsa e incompleta, incapazes de resolver certas questões e, conseguintemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. 14. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo vai além, é mais rigoroso, não admite manifestação de quaisquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus, ao passo que a Igreja de tal não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam de tal permissão. O Espiritismo diz mais que, mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se, obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo. Ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando, em reunião de pessoas pouco sérias, que levem a coisa em ar de gracejo. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio, podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição? E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam o vosso nome? Mas, quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocar. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. Tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente sem a permissão de Deus, que dizem quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco, bem como aos nossos anjos da guarda, assistir-nos e afastarem os maus espíritos. E em se tratando de evocação de um espírito determinado,
rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal Espírito se comunique conosco. 15. As acusações formuladas pela Igreja contra as evocações não atingem, portanto, o Espiritismo. Porém, as práticas da magia, com a qual este nada tem de comum, o Espiritismo condena tanto quanto a Igreja as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certo, pode haver quem abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial, em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina, o verdadeiro espiritismo. O espiritismo sério os condena, porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao Espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar, e os erros daqueles que o não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim, diremos: a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou séptica, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica nem afeta a doutrina. 16. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Estas palavras persuadem que Deus não permite a manifestação de bons espíritos que possam esclarecer e salvar da eterna perdição o herege, o ímpio e o criminoso. Somente os pressupostos do inferno se lhes envia para mais mergulhá-los no lodaçal. Pesa dizê-lo, mas, segundo a Igreja, Deus não envia a inocência senão seres perversos para seduzi-la.
Essa igreja não admite entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo, que vem em socorro das almas transviadas, para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam ou exornam tais seres? Acaso, e tão somente para seu gozo pessoal? E serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer à fome um mendigo que lhes bate à porta. E mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao hérege e ao ímpio, certamente porque vos esqueceste desta parábola do Cristo, abre aspas. Não é o homem são que precisa de médico, fecha aspas. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem o que farieis, dirigem-se ao ímpio para dar-lhes bons conselhos. Ó, em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora bendissesseis aos decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e a bondade infinita. 17. Dizem que há anjos da guarda, mas, quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem? E pois que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que ele faculta tais meios aos maus espíritos e os recuse aos bons? Nesse caso, é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder aos homens do que aos anjos de guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos de guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios, servindo-se de tais comunicações, ditas infernais, reconduzem a Deus os que os renegavam e ao bem os escravizados ao mal. Esses demônios fazem mais, dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a Igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demônios.
quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e recatados? E tudo por obra do diabo. Mas se assim for, claro, é que a toda essa gente o demônio tem prestado melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, em se lhe atirando seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso. Uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. 18. Dizem que Deus enviou Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino, enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação. Mas contai, travessão, e somente após a sua vinda, travessão, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos, finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática? Então, por que não lhes enviar Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, outros mensageiros que, baixando a todas as terras entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e sépticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a compreendem e suprir, enfim, pelo ensino direto e múltiplo, a insuficiência na propagação do Evangelho, abreviando o evento do reinado divino? Mas, eis que chegam esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazei vós, e como os recebei vós? Vós os repudiais, repelis o bem que fazem e clamais, são demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam faziam bem por artes do diabo, e o Nazareno respondeu-lhes, abre aspas, reconhecei a árvore por seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos, fecha aspas. Para os fariseus eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade, que lhes arruinaria a autoridade. Se, ao invés disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então, sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só pobre e fraco,
decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra. E a palavra sobreviveu-lhe, porque era divina. Importa, contudo, dizer que essa palavra só lentamente se propagou, e após 18 séculos, apenas é conhecida de 1/10 parte do gênero humano. Além disso, em que pese a tais razões, numerosos cismas rebentaram já no seio da cristandade. Pois bem, agora Deus, em sua misericórdia, envia os Espíritos a confirmá-la, a completá-la e difundi-la por todos e em toda a terra. Travessão. A santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda parte e não podem ser tolhidos. Também por isso seu ensino se amplia com a rapidez do raio, e porque falam ao coração, e é a razão, são pelos humildes mais compreendidos. 19. Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o das mesmas? Não será ultrajá-los o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não. O Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não bastante dessas vulgaridades resulta um benefício qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando a saciedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram, porventura, simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente a árvore deixa um dia de estender virente e copada a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém e não de fazer do Deus justo e bom que nela reconhecemos um Deus faccioso, vingativo e cruel. Capítulo 11. Título: da proibição de evocar os mortos. 1. A Igreja de modo algum nega a realidade das manifestações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes,
admite-se totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. É debalde invocar os evangelhos como fazem alguns para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a respeito. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir, damos os termos nos quais se refere ao assunto, a mesma pastoral que citamos nos capítulos precedentes. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Morra de morte o homem ou a mulher em que houver espírito pitônico, sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão a práticas de adivinhação, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa entrada às nações que cometem tais crimes. 2. É útil para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés reproduzir por completo o texto um tanto abreviado na citação antecedente. Ei-lo, abre aspas, não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos e receai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus, fecha aspas. Levítico, capítulo 19. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, morra de morte, serão apedrejados, e o seu sangue recairá sobre eles. Idem, capítulo 20. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos, e entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passeando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Pitom e se propõe a adivinhar interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio, capítulo 18. 3. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto,
força é que o seja igualmente em todos os outros. Porque seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente, desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes. Em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Demais, é preciso expender os motivos que justificam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas palavras de Isaías, abre aspas, o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. Fecha aspas, capítulo 19. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar os hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras, abre aspas, o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Fecha aspas. 4. A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. As seguintes palavras do profeta justificam o asserto, abre aspas, quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, não consulta cada povo ao seu Deus? E aos mortos se fala do que compete aos vivos, Isaías, abre aspas, sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã, fecha aspas, abre aspas, que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora salvar-vos, travessão.
Eles tornaram-se como a palha e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente, não restarão das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Travessão. Eis ao que ficarão reduzidas todas essas coisas, das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os traficantes que convosco traficam desde a infância foram-se cada qual para seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. Fecha aspas. Neste capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica, abre aspas, da Virgem, filha de Babilônia, filha de Caldeus, fecha aspas. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas, abre aspas, vinde aqui, vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituta, travessão. De quem vós rides, vós, contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós, filhos perversos de bastarda raça, travessão. Vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sobranceiros, depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? Fecha aspas. Estas palavras são inequívocas e provam claramente que, nesse tempo, as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio, associações às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo, uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros mortos e augures para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que os não move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas.
sofredoras, uma vez que assim é, porque o é, travessão. A proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Se os que clamam injustamente contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo nem nos princípios do espiritismo com que se passava entre os hebreus. A verdade é que o espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés, mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos que rebatam as novas ideias, nem se aperceberam que tais argumentos são negativos por serem completamente falsos.